Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar sobre habitação. O Distrito Federal sempre teve um movimento habitacional, sempre. É verdade que já funcionou mais amplamente, né? Durante um bom período, nós tivemos que adormecidos em termos habitacionais. E a esperança é de que a coisa fosse reativada. Até que no governo anterior, tirando um trote que passaram, a coisa funcionou até que razoavelmente em comparação com os outros governos, né? Na época do secretário Magela foram entregues inúmeros apartamentos, casas aqui no Distrito Federal. Depois, aquela de querer ganhar a eleição, inventaram de chamar 100 mil inscritos, né, neste programa habitacional para entregar documentos, né? Todo mundo pensando que já estava contemplado. Estão todos eles morando na Rua da Saudade, né? Até porque teriam que entregar documentos novamente, porque já estão vencidos esses documentos, que ele tem uma validade. Então nós vamos falar sobre isso, né? Se ainda está travado esse sistema habitacional em Brasília, nesta mudança onde você pega um governo quase que falido, né? Com um buraco profundo no caixa, como é que fica a situação? Nós nos acostumamos nos últimos tempos de ver um pouquinho mais dinâmico esse setor habitacional e não estamos contemplando isso muito imediatamente, apesar da gente ter gente que conhece a máquina, que conhece o meio e acredito até que tenha muitíssima boa vontade de trabalhar, mas parece que não tem conseguido. Vamos começar aqui? Vou começar aqui primeiro com o Jorge Gutierrez, que é diretor imobiliário do CODAB, da CODAB, né, que é a companhia, né, de habitação aqui do Distrito Federal. Seja bem-vindo ao programa, Jorge. Muito obrigado. Né? Estamos à disposição. Há quanto tempo lá dentro, Jorge? Na CODAB desde o começo do ano, entrei com o presidente Gilson. Entrou com o presidente Gilson. Eu tenho já uns 30 anos de experiência de mercado, trabalhei uns 28 anos em processos de empresas multinacionais e uns 4 anos em governo. E agora trazendo todos esses processos, tentando trabalhar para que esses movimentos, que toda essa política habitacional possa fluir com essa expectativa que você colocou, de nós tentarmos fazer com que esse movimento meio lento anterior... Sinceramente, corria meio frouxo o negócio lá, não? Não, nós trabalhamos nesse momento com 3 aspectos muito importantes, né? Que melhorar a questão da transparência, melhorar a questão da agilidade e atendimento. Há pontos para melhoria, né? A gente está observando isso claramente e estamos trabalhando nisso. A gente tem certeza que vai. Também estou com o Gilson Paranhos, que é o presidente da CODAB, né? Retornando ao nosso programa, obrigado por ter vindo mais uma vez, Gil. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A TV Gênesis está sempre convidando a gente tem um prazer de estar conversando sobre habitação. A gente entende que esse assunto é um assunto que é ligado à sociedade do Distrito Federal, do Brasil todo, né? Mas do Distrito Federal principalmente. Da habitação, né, amigo? Então a preocupação é muito grande e ela tem motivo para ser grande. Poucos sabem, mas nós estamos hoje na 3ª maior cidade do Brasil. Isso é muito importante. Eu tenho falado isso dentro do governo e fora do governo. Exprimido pelo grande entorno, né? Exatamente. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro e até o ano passado a 3ª maior cidade era Salvador. Esse ano já é Brasília. Então é muito difícil você raciocinar, né? Eu digo o Estado, e quando eu falo Estado eu estou falando governo, sociedade, movimentos, todos nós. É muito difícil nós raciocinarmos em Brasília de que nós estamos na 3ª maior cidade do país, né? O nosso raciocínio cultural leva àquela cidade que era mais pacata, que estava começando. Hoje a realidade é totalmente diferente. Você podia fazer o que a X fazia nos primeiros tempos, né? Até porque existia o banco, né? Isso. Que era específico para a habitação, né? Isso. O BNH. Né? E mandava o dinheirinho e tudo mais, e você conseguia botar a máquina funcionando, né? Entregando as coisas como manda o figurino. Hoje o negócio está meio que paradão, né? Exatamente. E hoje ainda tem alguns fatores complicadores aí. Tem. Recebendo também aqui hoje o Francisco Dorion. Pode chamar, é Chico Dorion mesmo, né, Chico? Quanto tempo, né? É verdade. Verdade. Seja bem-vindo. O Chico está representando aqui a Secretaria de Entidades Habitacionais, tanto do DF como da região do entorno. A central é composta por diversas associações. Boa tarde a todos. O que nós queremos em Brasília
e eu que milito há mais de 25 anos na política habitacional, não é 25 dias nem 22 anos e meio, é 25 anos. Eu acho que nós precisamos unir forças, porque você acabou de falar uma coisa que é real. As pessoas se cadastraram na CODAB acreditando numa política. O governo passado acabou, mas começou um novo. O novo prometeu dar continuidade, que é o governador Hollenberg. Ele tem que dar condições à CODAB para que ela possa desenvolver políticas habitacionais para essas pessoas, né? E atender imediatamente. O governo passa rápido, Celso. O governo é dinâmico. Rapaz, você viu, o primeiro ano já foi, né, mano, velho? Meu Deus. Vem cá, você conseguiu botar, eu ia falar moral, rapaz. Você conseguiu botar aquela lista em dia? Porque eu me recordo das vezes que você já esteve comigo aqui, né? Isso. Você estava tentando botar moral naquele negócio, porque aquilo lá estava mais do que desmoralizado, né? Conseguiu, ô Gilson? Olha, graças a Deus a gente está com uma equipe, está com uma diretoria trabalhando muito e estamos trabalhando junto com os movimentos sociais. Então, eu diria que num mutirão, a gente está conseguindo alguns passos. Tem muito para avançar, né? A realidade do país e de Brasília. Mas especificamente sobre a organização da famosa fila, né? Que você deve estar... Isso é. A famosa fila de quem esteve em Brasília a vida toda, conhece a fila da CODAB no setor comercial, a gente conseguiu acabar com essa fila, né? Através de todo um trabalho, de toda uma equipe, mas especialmente do Jorge, né? Junto à diretoria imobiliária, a gente conseguiu fazer uma transparência, antes de mais nada, né? Conseguimos, através da tecnologia, atender. Hoje a gente atende 4 a 5 vezes o número de chamadas que acontecia, né? É porque essa burocracia emperrava lá embaixo, né, mano? Exatamente. Até que o cara era chamado lá embaixo, pegava o elevador ou a escada e chegava lá no andar pertinente, ele já tinha gasto o tempo de atendimento que seria dispensado a ele, né? O nosso raciocínio atual é que ele não precise sair do celular dele, não é nem da casa dele. É né? mesmo, é? É do celular dele. Quer dizer, hoje, através do 156, você tem todas as respostas necessárias para você tirar todas as suas dúvidas, né? E quando é necessário algum documento que você não possa passar via internet, aí você é atendido, mas com agendamento. Então as pessoas vão dia certo, naquele horário, naquela hora, para poder ser atendido. Oi, Ivonete, boa tarde, querida. Boa tarde, Celso. Diga, moça. Eu tenho uma pergunta para o presidente do CODAB aí. Eu quero saber que dia que vai destravar essas entregas, né? Porque eu estou morrendo de medo. Já estou ouvindo falar que vai acabar a Bolsa Família. Daqui a pouco acaba Minha Casa Minha Vida também, né? Porque ninguém tem mais dinheiro para nada, quebrou tudo, DS está quebrado, Brasil está quebrado. Então, esse povo aí tem que ser sincero com a gente, né? É verdade. Eu pago aluguel de um kitnet aqui em Águas Claras. Pago um aluguel caro, entendeu? Para minhas condições, que sou pensionista, entendeu? É caro. E pago aqui porque eu ainda, para complementar a minha renda, cuido do meu netinho, entendeu? Então, por isso que eu moro aqui, porque minha filha também mora aqui. Tá bem. Então, aqui em Arniqueira. Então, eu quero saber que dia que vai sair. Tenho 20 anos que sou inscrita, Celso. 20 anos, meu processo é limpo, entendeu? Já fizeram esse recall aí, eu passei em tudo, não tem bromação, não tem documento falso, tem o tempo de Brasília, tudo direitinho. Agora, tudo de repente, porque no outro governo do PT, por pior que ele fosse, de vez em quando ele entregava aí uns apartamentos, umas casas, agora não entregaram mais nada, acabou tudo, não dão satisfação à sociedade. Quer dizer, é preciso falar das coisas, é preciso ser transparente. Vamos lá, Hollenberg. Vamos lá, vamos ajudar aí os pobres. Ninguém merece um sofrimento. Tá bem, querida. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Ivonete. É isso aí. Rapaz, o que a manifestações da Ivonete é que você ouve de todo mundo, Gilson. Não tem outra manifestação. E quando você conversa com as pessoas que foram chamadas para entregar documento, né? Você tem que passar a mão devagarzinho, senão solta um palavrão mesmo. Como é que fica a situação desse povo? Tá certo. Vamos lá, Ivonete.
veja bem, se você foi contemplada no Paranoá, eu tenho uma excelente notícia para você. A semana que vem, nós estamos dependendo de um ok da presidente da República. A semana que vem, ela está decidindo a data, né? Tem um mês que o governador colocou à disposição. Nós vamos entregar 928 unidades no Paranoá. Já estão liberadas? Já estão prontas. Bom. Na verdade, nós estamos dependendo da agenda da presidente, né? Nós vamos entregar essa semana, entre segunda e sexta-feira, 928 unidades. Eu estava ouvindo uma fala do secretário de Habitação, né? Tiago. O Tiago estava falando em 2.000 unidades lá no Paranoá. Mais 2.000 até dezembro. Além dessas 928, até dezembro, nós vamos entregar mais 2.000. Né? Mais 2.000, quer dizer, chegam a 3, então. Não, nós vamos entregar, se tudo correr bem, porque tem alguns detalhes, por exemplo, não é bem o caso do Paranoá, mas no Riacho Fundo teve que ser feito uma... Lá são 1.000 unidades também, né? No total, para você ter um parâmetro, no total, o que está no planejamento, pode ser que exista algum problema que a gente não consiga até dezembro, mas eu diria até janeiro. Né? O que é que está travando lá? Fala a verdade. O que acontece... Precisou fazer, no caso do Riacho Fundo, uma adutora para a questão elétrica, da SEB. Quando foram entregues todos, não foi pensado, na verdade, na gestão passada, que a questão elétrica, quando entregasse todos os apartamentos, afinal de contas, o Riacho Fundo, de uma ponta a outra do Riacho Fundo, são 9 quilômetros de apartamento. Né? Então, 9 quilômetros, para vocês terem um parâmetro, uma asa do plano piloto são 6,5 km. O total do Riacho Fundo são 9 quilômetros. Então, era necessário fazer uma subestação que atendesse à demanda elétrica de todo. Né? E essa subestação, logo que a gente entrou, nós fizemos um questionamento, nossa equipe técnica, e o pessoal falou, não, realmente vai precisar disso. Então, isso teve que ser contratado no governo atual e ela está em execução. E o que atrasou não foi nem a execução dela, mas foi os equipamentos necessários para ela. Né? Quando foi feita a licitação, eles pediram 180 dias para entregar um tipo de cabeamento, que é um cabeamento especializado, né? Para poder trazer tudo isso para o Riacho Fundo. Então, isso, para você ter uma ideia, os apartamentos em si estão prontos, mas a infraestrutura, a previsão de chegada é dia 12 de novembro, nós temos feito reuniões com os moradores, né? Dia 12 de novembro deverá chegar esse material, a gente acredita que com 30 dias a gente consiga entregar. Tomara, né? Esse total, se a gente... Porque estão lá prontos, esperando a entrega, né, amigo? Esse total, se a gente computar e conseguir entregar o que está previsto até dezembro, mas vamos colocar até janeiro, nós vamos entregar esse ano, num total, 8.400 unidades. A gestão passada, em 4 anos, entregou 10.000. Deixa eu atender mais um telespectador. Aqui o telespectador fala, ele espera às vezes um bocadinho, eu deixo ele de castigo lá, né? Eu não vou cortar o raciocínio, né? Vamos ver se o Rogério ainda está ali. Boa tarde, Rogério. Oi, Rogério. Parece que esse caiu. Alô? Rogério cansou. Né? Edson, restaura aí e vê para mim, né? Bom, que bom. Agora, tudo isso que nós estamos entregando vem lá de trás, né? Foram iniciados no governo Agnello. Mais ou menos, né? O que acontece é o seguinte, a primeira ação do governo Hollenberg foi ir ao Banco do Brasil, todo mundo lembra isso foi noticiado, conseguir dinheiro emprestado para fazer toda a infraestrutura. Porque o que acontece? Não tinha grana para poder fazer. Não tinha dinheiro, não estava contratada a infraestrutura. Então, você não pode entregar um apartamento sem dar a ele energia elétrica, sem que água. Ele consiga estacionar na porta, no mínimo, não né, tem, amigo? É porque as pessoas às vezes pensam que infraestrutura é apenas a rua, não é isso, não. Né? Iluminação, é a água, falou, é a luz, é também a pavimentação. Então, tudo isso teve que ser contratado e, quer dizer, a nossa luta... Águas Claras, nós enfrentamos esse problema seríssimo há tempos atrás. Né? Ainda bem que a SEB fez lá uma estação ou subestação, né, maior e tudo mais, que facilitou. Assim mesmo, ainda tem alguns prédios lá, que em alguns determinados lugares, que ainda estão travados nesse sentido. Né? Até botar as coisas no lugar não é fácil não, né? Oi, Mariane, boa tarde.
Diga, querida. Boa tarde aí, boa tarde, seus convidados. Tá certo. Diga, moça. Boa tarde aí, seus convidados. Celso, eu tenho só 2 perguntinhas para fazer. Faça. A primeira delas, eu até já falei aí essa semana, que a gente ficou sabendo, eu sou moradora do Gama há 46 anos, né? Certo. E a gente ficou sabendo que o centro do Gama, aqui onde tem a rodoviária, está destinado a construir casas de baixa renda. Quer dizer, de baixa renda, porque para mim, quem ganha R$3.000 não pode financiar uma casa de um padrão alto, né? Claro. Foi dito para nós que era para pessoas que ganhassem R$3.000. Eu não tenho nada contra quem tem baixa renda, mas eu acho sim que uma cidade, o Gama é uma cidade que tem uma planta, aliás, é a única cidade satélite que tem planta. Tá certo. Quem não sabe, a planta do Gama era a planta da W3, ela ficou em segundo lugar. Hoje Isso, ela está destruída, primeiro porque fecharam os becos aí com os PM, né? Verdade. Que é uma das reivindicações da população do Gama, que é no mínimo, pode até ser correto, mas é muito imoral. Porque tem pessoas que já venderam 3 vezes, tem pessoas aí que já cederam para outras pessoas que a gente sabe que tem residência em outro lugar. Tem uma imoralidade o que foi feito com o Gama. Agora, será que vão querer de novo fazer outra imoralidade, construir moradia de baixa renda no centro do Gama, encerrando a cidade? Será que não tem outra área para ser construída? É um absurdo. E outra coisa, eu tenho uma moça que faz faxina aqui em casa. Tem uma moça que faz faxina aqui em casa, Celso, que ela tem uma filha deficiente e ela entregou a documentação, ela ficou no número 4.000 e alguma coisa. Se já passou de 10, por que ela nunca recebeu a dela? E a dela é pro Riacho Fundo. A técnica é tua aí, mano. Tá bem, Mariane. Grande abraço, querida. Né? Responde essa da moça. Muito interessante a pergunta dela, as 2 perguntas. Primeiramente, ela fala da questão da renda, dos R$3.000, que a gente hoje tem que observar. Brasília é uma cidade que as pessoas chegam, que se os projetos forem longos, a pessoa naturalmente sobe de renda. Ela começa a ganhar mais aqui naturalmente. Então ela faz essa colocação e hoje a gente observa até nos critérios do programa que as pessoas que estão na ponta, encabeçando as listagens, os primeiros colocados a serem contemplados, são pessoas mais idosas, as pessoas que têm mais filhos, mais tempo de Brasília. Então normalmente você vai encontrar pessoas que às vezes numa situação de financiamento com a FGTS, ela às vezes está com 65, 60, 70 anos para você financiar durante até os agentes financeiros prevêem que até 80 anos e 4 meses você possa financiar. Então isso que ela coloca é um desafio que a gente está tendo, está enfrentando para tentar fazer com que esse direito à moradia chegue e atenda a essas diferentes camadas de renda, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. A segunda pergunta dela, eu acho que o Gilson comenta sobre a questão do Gama da cidade. Isso, o Gilson comenta isso aí. Com relação se vão construir lá mesmo, né? Mas com relação ela citou uma pessoa deficiente. Nós, como o Gilson comentou, desde o começo do ano nós viemos trabalhando na transparência total do programa. Hoje toda a população fiscaliza conosco, todas as clicou, filas, chega nela, né? Clicou, chega na informação. E nós passamos, em conjunto com o Ministério Público, firmamos um TAC e demos total disponibilidade à informação e um tratamento diferenciado aos idosos e aos deficientes e às pessoas com vulnerabilidade. Então é importante que ela verifique no site, porque se ela tinha uma classificação como deficiente nas filas normais, hoje ela tem um tratamento diferenciado, com filas exclusivas para deficientes e idosos. Está tudo disponível no site. Como é que a gente explica, por exemplo, da moça estar no número 4.000 e pouco e já foram atendidos 10.000, por que não chega nela? Há uma percepção, a grande reclamação do Ministério Público, dos órgãos de controle anteriormente, era a falta de visibilidade, de transparência dos programas. Hoje, todas as filas, a pessoa tem acesso lá, tanto a lista individual quanto a lista de entidades, com as questões das faixas bem claras, e é possível que ela acompanhe, a população toda acompanha hoje. Então, ela vai ver o nome dela e a classificação dela. É normal muitas pessoas trazerem do histórico da CODAB essa questão da injustiça em relação a isso. Mas a gente priorizou que a população passasse a fiscalizar. Então, qualquer modificação eu estava em 10º, passei para 15º, hoje você tem um documento na mão mostrando que houve essa movimentação. Eu quero te ouvir sobre o Gama ainda, né? Deixa eu atender o Cícero, que já está esperando um bocadinho, e aí a gente continua. Oi, Cícero, boa tarde, amigo. Ô, Celso, boa tarde a você, boa tarde aí aos senhores aí da CODAB. Certo. Pois não, Cícero. Celso, existe um direito humano fundamental, existe desde 1948, que diz o seguinte, que a moradia adequada foi reconhecida como direito humano em 1948, né? Isso. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo, como um dos direitos fundamentais
para a vida das pessoas. Né? Eu acho o seguinte, que não deve se descriminalizar e tem que priorizar os grupos mais vulneráveis. O que eu pergunto é o seguinte, poxa, teve uma época que teve um governador aqui em Brasília, todo mundo sabe quem é, o governador ele ia nas cidades, ouvia o povo, via o que o povo queria, ele ia ver. Não é como o que aconteceu no governo passado, por exemplo, que na época lá, o senhor Geraldo Magela, ele fez essa coisa puramente eleitoreira, a gente sabe disso. E não deu certo para ele, porque ele não ganhou. O que eu pergunto é o seguinte, o que o governador Roriz fazia, ir nas cidades, ouvir o povo, participação popular, isso não pode ser aplicado agora com esse pessoal da CODAB, antiga X, né, vamos dizer assim? Eu gostaria de saber... Boa pergunta. Poderia ser isso. Um abraço para vocês, muito obrigado, boa tarde, senhores aí. Eu ainda emendo, vocês têm visitado as nossas cidades e conversado, principalmente com esse pessoal que espera a regularização, Gilson? Isso é essencial, né? O governador tem feito o que a cidade muitos já conhecem, né? Que é a roda de conversa, né? Onde o governo todo vai nas diversas cidades, né? E justamente fazendo exatamente o que o Roriz fazia, né? Ouvindo as necessidades da população para que se dê resposta, né? Mas mais que isso, nós vamos fazer agora, no dia 5 de novembro, no Tagua Park, em Taguatinga, uma roda de conversa com a presença do governador somente sobre habitação. Então, além de ouvir todos os questionamentos, é importante que, de repente, a gente pegue um tema, né? E a gente conversou com ele já concordou. Então, a gente vai fazer uma roda de conversa somente sobre habitação. Você não teve no Bandeirantes esses dias lá, conversando com o povo lá? Tinha um amigo que mora na Vila Cauí e falou que vocês estavam lá. Nós tivemos... Tratando do assunto, né? Anteontem, nós tivemos na Vila Cauí, fazendo exatamente o que o ouvinte... está sugerindo, é essencial. Nós estivemos lá tratando exatamente das necessidades da população. Não, que eu estava lembrando, presidente, é um trabalho importantíssimo que está sendo liderado por ele, com a participação direta do governador, que são os postos de assistência técnica, que é um contato direto com as áreas mais carentes, com as melhorias de infraestrutura. O presidente pode explicar, isso é um trabalho pioneiro e muito bonito. O que a gente queria era que realmente isso acontecesse. Eu me recordo da propaganda eleitoral do Rodrigo, né? Até porque ele foi pego meio de surpresa, né? De repente ele virou a bola da vez e aí ele começou a fazer a roda de conversa, né? E disso fazia a propaganda, só que a gente não vê mais a propaganda disso acontecer, amigo. Você quer ver? Quer lembrar, não? Quer lembrar, Dorion? Quero. E em seguida eu queria até ouvir teus comentários aí, que você tá caladinho demais aí hoje. Aliás, eu que não chamei o Dorion para participar, né? Bote aí, lembra do 40 no cantinho lá? Você bota a mão em cima, você não deixa aparecer, não. Coloca aí o primeiro do Hollenberg, ele estava falando, acho que na primeira fala dele, sobre regularização de condomínio, que é o grande sonho de Brasília no momento. Regularização dos condomínios, um compromisso de Hollenberg. O assunto condomínio, ele sofre muito preconceito. Então você tem momentos que a coisa anda, momentos que a coisa não anda, e o cidadão fica refém disso. Uma hora ele está legal, outra hora ele está ilegal. Nós temos centenas de milhares de pessoas hoje no Distrito Federal que moram há muitos anos em condomínios ainda considerados irregulares. É claro que é melhor para todo mundo regularizar. E nós temos as áreas de interesse social que foram ocupadas pela população em função das suas necessidades, como é o caso do Sol Nascente, do Pôr do Sol, do Itapuã, do Porto Rico, enfim, de várias outras áreas do Distrito Federal, que as pessoas têm que ter o direito à escritura. Por que o condomínio aqui vizinho, é só atravessar a rua, está regularizado, é a mesma situação e o nosso não? O que tem faltado no Distrito Federal é comando político. É o papel do governador exercer a liderança, e conversar com o Ministério Público, conversar com o Tribunal de Justiça e fazer um pacto, o pacto pela legalidade. Nós vamos regularizar, daqui para trás, nós vamos regularizar todas as habitações do Distrito Federal, sejam elas de interesse social, sejam as moradias em condomínios. Daqui para frente, tudo será planejado. Nós vamos recriar o Instituto de Planejamento Territorial, nós vamos implantar uma central de controle em tempo real, utilizando imagem de satélite para evitar ocupações irregulares. Agora, Ministério Público, Tribunal de Justiça, vamos reconhecer que o que aconteceu de lá para trás até aqui
precisa ser regularizado. Nós precisamos começar uma nova fase no Distrito Federal. Vou deixar uma pergunta para o Dorião, vou te atender, Elkson. Né? Depois você responde depois do Elkson Barbosa. Você sentiu alguma coisa disso acontecendo? Elkson, boa tarde. Ô amigo, boa tarde, Celso, diga, boa querido. Tarde, participantes, e boa tarde a todos os telespectadores aí do programa Diário Brasil. Celso, eu, pela história de Brasília, desde quando foi criado aí essa Casa Minha Vida, essa Casa Minha Dívida, eu não vejo um cidadão de classe baixa que tenha uma moradia hoje. Porque a gente só vê, o seu programa mesmo é um monte de gente reclamando que tem que ter 3, 4 salários mínimos, que a entrada é alta, que a prestação é alta, e a gente não vê a casa do morador, que é aquela casa do morador de auxílio social, que é a casa do morador de baixa renda, que é aquela casa que realmente o morador precisa ter. Então, quando o povo fala que sente saudade de Roriz, é por causa disso. Porque o Roriz, ele, igual o telespectador anterior, ele ia nas cidades ouvir o povo para definir metas e prioridades. E o governo Hollenberg não está definindo metas e prioridades conforme o povo quer. A gente sabe muito bem disso. Porque desde quando você não define junto com o povo, a história está recente aí. É verdade. Eu quero saber qual foi, desde a história de Brasília, da primeira eleição de 90 para cá, qual foi o único governador que conseguiu reeleição? Os outros não conseguiram reeleição porque não trabalharam junto com o povo. E o povo não é bobo. Se não definir prioridades junto com o povo, é mais um que vai passar sem reeleição. Muito obrigado e uma boa tarde, Celso. Boa tarde. Ô Dorião, comenta o que eu te perguntei e entra nessa... A coisa no passado era mais aberta, realmente? Olha, Celso, o que nós temos medo hoje, a Central, os movimentos populares por habitação, algumas coisas que nós não aprovávamos, mas que o Roriz conseguiu fazer, tirar as invasões. Hoje o cidadão, nós estamos vendo isso acontecer em Brasília e o governo tem uma certa culpa nisso. Diz que o Hollenberg, esse discurso de campanha já acabou e faz 9 meses. Eu pego aqui o decreto de regularização que está lá no gabinete civil. Como é que ele vai regularizar um pai de família se o decreto, que é uma coisa dele, pessoal dele, ele não consegue assinar? Então eu queria fazer um apelo. Nós, das entidades, da Central, estamos pedindo que o governo volte à prática das licitações públicas. É muito importante. Nós não queremos nada ajeitado. Celso, se eu te falar que nós ganhamos licitação em 2011, até hoje não conseguimos começar as obras, porque, infelizmente, não tinha escritura na área do Riacho Fundo, terceira etapa. E o que nós queremos? Fazer. Você vai em Samambaia hoje, nós estamos fazendo apartamento de R$120 mil, enquanto lá a prática é 220 nas empresas. Nós estamos fazendo 18, os movimentos sociais estão fazendo 18. Nós queremos fazer. A gestão da CODAB atual, coordenada pelo nosso querido amigo Gilson aqui, está tentando, mas nós estamos, agora tem que ir para a prática, porque senão começa essa... Eu espero que essas ocupações não sejam ocupações que depois o governo venha se arrepender. Nós estamos pedindo uma audiência com o Hollenberg tem 1 ano, tem 9 meses. Essas rodas de conversa, se não tiver a Terra Cap, se não tiver o IBRAM, se não tiver a Nova Cap, se tiver a CAESB, todo mundo junto, isso vai continuar propaganda política. Então faça um apelo ao governador. Governador, se eu quer acertar, aí é por isso que as pessoas elogiam o Roriz. Ou não esquece dele. Ou não esquece dele, porque a prática do Roriz era o contato direto, a conversa de ir numa invasão. O presidente aqui acabou de falar que foi numa invasão ali aqui no Bandeirante, do Cauí, né? Vila Cauí. Vila Cauí. Poxa, mas o que custa o governador ir lá? Para sentir o drama? Será que esse povo morde? Não mordeu nas eleições, não vai morder agora. Então faça um apelo ao governador. Governador, saia desse discurso, pelo amor de Deus. Se não tem dinheiro, faça gestão, faça política para o povo que precisa do senhor. Oi, Juraci, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido. Eu queria saber qual a informação que pode dar, porque eu recebi a carta de habilitado da terceira etapa e ninguém tem falado nada da terceira etapa. Eu queria saber se esqueceram da gente, se abandonaram a gente. O que aconteceu? Terceira etapa? Terceira etapa de onde, querido? Riacho Fundo 2. Terceira etapa do Riacho Fundo. Ah, tá bem.
Eu posso comentar um pouco dessa questão? O que o Dorion está comentando, a gente está falando aqui das ocupações, das invasões. O que a gente percebe é que, historicamente, Brasília vem passando por diferentes governos que iniciam e pegam as coisas dos governos anteriores. Nos últimos tempos passou, foi logo por meia dúzia, para não dizer que foi só um só. Não. E nós procuramos, quando assumimos, dar uma lida nos últimos 20 anos. Onde se acertou, onde se errou e por que às vezes a coisa engata. Então, o Gilson comentou em relação a essas questões da infraestrutura, o Dorion acabou de dar exemplo, o Riacho Fundo 2, terceira etapa, é um caso claro de um edital de licitação feito para entender os anseios do povo e que a parte de escritura de matrícula do imóvel não estava legal. Então, quer dizer, esse conceito de fazer com que as coisas sejam feitas da maneira certa para não voltarmos atrás, isso é o que acontece hoje nas criar esse vácuo que está acontecendo aí, né? Você está com o imóvel prontinho e tem que resolver. O cidadão pagando aluguel, né? Desesperado para entrar. Opa, aqui é meu. Caramba! Exatamente. Não, e tem um ponto muito importante, Celso, que é o seguinte, se nós observarmos o mundo atual, o Brasil atual, os órgãos de controle estão atuando. Os órgãos de controle estão batendo muito forte. Então, nós temos que fazer as coisas e somos fiscalizados constantemente. Esse ponto é muito importante. Eu acho. Quando a coisa flui normalmente, né, e dentro dos rigores da lei, você não passa esse constrangimento que está passando agora, né? Exatamente. E aí eu acho que tem uns números, Celso, que é interessante ser colocados, né? É muito importante que toda a sociedade e governo e população tenha consciência que nós somos o terceiro estado onde o déficit habitacional é o maior do Brasil. Nós só perdemos para o Maranhão e para a Amazônia. O Maranhão tem o maior déficit habitacional do Brasil e a Amazônia tem o segundo. O terceiro lugar é a Brasília. Né? Então nós temos um déficit habitacional absurdo em Brasília que vem durante os anos, né? Em função justamente da quantidade de pessoas que vêm para o Distrito Federal. Vem para Brasília hoje, a nossa população cresce 70 mil pessoas por ano, 70 a 75. Esses dados não são nossos, são do governo, são dados do IBGE. Né? Olha, quando a gente raciocina em 75 mil pessoas, dá 180 pessoas por dia. É uma cidade brasileira, cara, de médio porte. Aí, são 180 pessoas por dia. Então nós temos sim que trabalhar na regularização. Né? E aí, quando o governador fala em campanha que ia regularizar, se o governo terminasse hoje, nós regularizamos até hoje o que em 40 anos não foi regularizado em Brasília. Isso é muito importante a população saber. Onde é que está a falha que a população não fica sabendo disso? Existe uma questão de comunicação que é muito importante. O Agnello perdeu a eleição e botou a culpa na falta de comunicação. Exato. Parece que o Rodrigo está trilhando pelos mesmos caminhos. O que acontece é justamente isso. Quer dizer, no momento em que você não tem dinheiro nem para pagar a folha, a comunicação é impossível. Logicamente, você nunca vai ter dinheiro para passar essas informações. Então, acho que num programa importante, sério como esse, é muito importante a população saber, por exemplo, que o Paranoá, que todo mundo conhece, que tem uma história. O Paranoá está regularizado hoje. Isso é uma notícia que ninguém tem. Quantos anos de luta para regularizar as residências? Uma cidade pronta, não tinha uma residência normal ali. Né? Hoje o Paranoá está regularizado. E isso, veja bem, isso não é só uma questão, um mérito do governo. Né? Isso é um mérito do governo e da sociedade civil, que se reúne no Complan, e a Central hoje tem o Léo, que é representante da Central, os movimentos têm representação, os órgãos têm representação, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CREA, o Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos, todos eles hoje estão juntos fazendo essa regularização. Isso é muito importante. O condomínio Vila de Montanha está totalmente regularizado, quer dizer, tudo isso, depois que passa no Complan, é uma questão de ir para os cartórios, né? Essa etapa que vai começar agora, mas que o crítico, vamos dizer, é passar no Complan. E essas áreas todas, né? O condomínio solar de Brasília, e aí a primeira etapa do Vicente Pires, tudo isso tem que ser... Eu ia perguntar, estava vendo o jornal habitacional do meu amigo Ceciliano Júnior aqui, está lá, né? Governo de Brasília inicia processo de regularização de Vicente Pires. Eu brincava antes do programa aqui com vocês. Há quanto tempo, hein, Jorge? Exatamente. Nós ouvimos do Chico Dorion, quanto tempo a gente ouve falar que vão regularizar o Vicente Pires? Dessa vez vai?
Exatamente. Dessa Já vez, vou atender o Jânio. não é que vai, um terço já está regularizado. É mesmo, Quer dizer, passou no Complan, o restante é uma burocracia que acontece nos cartórios, isso tem que acontecer ainda, isso é devagar, né? Não pode ser... Não dá para ir todo mundo de uma não vez dá só ir no todo mundo cartório, para dentro do cartório, né? Mas é muito importante que essas informações, né? O Vicente Pires, são 3 etapas, né? Então, uma já está pronta? A primeira já está feita. Está partindo para a segunda já? Segunda e terceira agora. Que bom. Oi, Jânio, boa tarde. Boa tarde. Diga, querido. Eu queria dar boa tarde a todos vocês, aos senhores aí da CODAB e ao presidente Gildos. Ô, doutor, eu gostaria que o senhor me esclarecesse o seguinte. Nós somos autônomos, eu e a minha esposa, e nós se inscrevemos para essas casas da CODAB, esses apartamentos ali do Riacho Fundo, né? Mas a gente entrou naquele padrão de 0 a R$ 1.600, né? Que é a primeira escala de salário, já que a gente é autônomo, né? Mas o que nós ouvimos falar é que todos que receberam aqueles apartamentos ali do Parque do Riacho, até hoje, foi só aqueles que se inscreveram com salário acima de R$ 1.600. E que não teria nenhuma previsão da entrega daqueles que colocaram de zero da renda, de 0 a 1.600. O que a gente gostaria de saber é o seguinte, ali, segundo consta, toda esses apartamentos que vão até lá próximo à rodovia, toda essa extensão de 9 quilômetros que o senhor falou, segundo consta, é Parque do Riacho. É o loteamento Parque do Riacho. Tá bem, querido. A minha esposa, que ela fez o nome dela, tá Riacho Fundo 2. Não tá Parque do Riacho, Riacho Fundo 2. Você explica isso? E tá sendo outros apartamentos ali construídos no interior do Riacho Fundo 2. Tá bem. Mais uns 4 blocos de apartamento. A gente gostaria de saber se aquele bloco que está sendo feito lá, lá atrás, não na beira da pista, é esse Riacho Fundo 2, e se realmente está sendo a se contemplado o financiamento só para quem ganha acima de R$ 1.600, ou nós que se inscrevemos de 0 a 1.600, ainda podemos ter essa chance de esperar que nós vamos receber esse apartamento. Tá bem. Uma boa, você vai tirar a dúvida de muita gente. Aí depois eu queria que você comentasse também. Olha só, isso foi uma das primeiras coisas que nós mudamos esse ano com as atualizações necessárias no programa. Isso que foi comentado pelo telespectador, as pessoas antes optavam por empreendimentos indicados às vezes por pessoas da CODAB. Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa optava por um empreendimento do Vargem da Benção, um empreendimento que não saiu. Ela ficava na fila esquecida naquele empreendimento, às vezes com uma faixa diferente do que o empreendimento previa. Então, o caso dele, o Parque do Riacho, é um empreendimento para faixa 2, de 1.600 a 3.275. Ele fez a opção lá, colocando ele com uma faixa 1. Faixa 1 é Paranoá Parque. Então, são empreendimentos diferentes. O que eu pediria para ele, isso foi totalmente alterado no site. Ele está esperando que vai morar no Riacho 2, sem as condições necessárias para ele. O máximo que vai acontecer é ir para o Paranoá. Exatamente, porque no Parque do Riacho, a faixa 2, é FGTS, você precisa ter comprovação de que você vai pagar aquele financiamento. Já no Paranoá Parque, faixa 1, que é a condição que ele se coloca como tendo, essa questão do subsídio é muito maior, entendeu? Então, aí, nesse caso, o que ocorre agora, Celso, é que as listas estão padronizadas e as pessoas não ficam mais nesses limbos esquecidas. E esse riacho que ele falou, por exemplo, que tem o parque, né? E o que estão fazendo lá? Interno, que era Invest, né? De quem que é aquilo ali? Era bom. Dorion. Lá no Riacho Fundo 2 tem um programa do governo federal, também renda de 3 a 5 salários mínimos. E nós estamos fazendo os apartamentos lá nos valores abaixo do mercado também, só que não é dentro do programa Morar Bem, é um programa federal dentro do Distrito Federal. Então, você não está ligado a esta área que nós estamos comentando aqui. Essa lista do Morar Bem não terá acesso... Agora, qual é a chance de um cidadão como esse que ligou agora ter um imóvel lá, mesmo que seja lá no Paranoá? Não, existe. Na verdade, o que acontece? Ele faz parte
da prioridade da CODAB hoje. Quando eu falo prioridade, não é que a gente vai esquecer faixa 2, 3, 4, 5, né? Mas faixa 1 e 2, automaticamente deverá ser prioridade de uma empresa pública, né? Então, se você pegar a faixa 1, que é onde ele se coloca, é o maior número de pessoas. E, logicamente, são os mais necessitados, são os que primeiro têm que ser atendidos. Isso aqui é a maior reclamação que a gente percebe. É exatamente a camada mais humilde da população. E isso é uma promessa de campanha, hein? Isso. Já que eu botei o governador em tempo de campanha, né? Ainda não governador, candidato, né? Falando da regularização de condomínio, você já disse que pelo menos isso está andando mais ou menos, né? Um bocadinho mais. Agora, esse aí está travado. Fica, né? Bote o Hollenberg. Assim que ele falar que é, como diz o outro, que é para os mais pobres, os mais humildes, aí você pode cortar. Não precisa deixar tudo VT, não. Coloque aí para mim, Edson. Casa própria, um dos bens mais importantes para o conforto, segurança e a qualidade de vida da família. O projeto de Hollenberg para habitação vai alcançar também as famílias de baixa renda. O meu medo mesmo é assim, de um dia eu ter a casa própria e não poder desfrutar daquilo ali. Um bom governante, ele tem que ter coragem para dar continuidade a tudo o que é bom e mudar aquilo que está errado. Eu penso que o Morar Bem, ele cumpre um papel importante. Ele oferece possibilidade de casa, de moradia, para pessoas de uma determinada renda. Mas no nosso governo, nós vamos priorizar aquela faixa entre 0 a 3 salários mínimos. Meu sonho é ter uma moradia para os meus filhos, ter um conforto. Meus filhos dormem num quarto só, numa cama de casal, 4 crianças. Quem não tem o sonho de ter uma moradia própria? Isso é um sonho de todo mundo. Lugares arborizados, com praças, com escola próximo de casa, com creche perto de casa, com equipamentos de cultura, de esporte, de lazer. Eu acredito que isso é possível, acredito mesmo, desde que a gente tenha um governo que seja atencioso, um governo que combata a corrupção, um governo que tenha atenção com as pessoas. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma conta de luz, para mostrar pro cara. E eu já fui na SEB várias vezes. E eu nasci aqui nesse local. Então, assim, a gente tá muito esquecido. Um governador, quando é eleito, ele tem que governar para todos. Mas ele tem que ter um olhar mais atencioso para as pessoas que ganham menos, para as pessoas mais pobres. Essas precisam mais do Estado. E o Estado tem a obrigação de estar perto delas. No nosso governo, nós temos um compromisso. Nós vamos zerar a necessidade de habitação para as pessoas que ganham de 0 a 3 salários mínimos. Essa será a nossa prioridade. Esse é o nosso compromisso. Diga aí, como é que é, Chico? Eu fico assim, eu acho que vamos dar o desconto aí. Ainda bem que o Buriti está gravando isso lá, né? O governador não deve ter tempo, isso aí, né? Fica sabendo de tudo. Eu quero fazer uma recomendação, governador. O senhor quer fazer isso mesmo, governador? Está lá o Parque das Bênçãos lá, que é 24 mil habitação. Do governo do senhor, o senhor cancelou. Então eu quero fazer um apelo ao senhor, retome. A Dilma não vai estar aqui agora nos próximos dias, cobra ela o recurso, porque, Celso, as pessoas mais humildes é a que não teve acesso às moradias em Brasília nesses últimos anos, infelizmente. Porque a renda de até 1.600 é a que o presidente está defendendo, e é que nós defendemos. E só tem um lugar, depois do Paranoá, é o Parque Recanto das Emas. Então, o governador, na boa, quer fazer, tem jeito de fazer. Retome amanhã, dá um sinal claro, o Parque Vargem da Benção. Aí o senhor está querendo. Ô Gilson, lugar para fazer casa tem. Lugar, e que bom que se faça empreendimentos, né? De apartamentos e tudo mais, para ocupar melhor espaço. Agora, falou-se da Vargem da Benção, acho que foi você que citou, né? Uma promessa da Vargem da Benção. Morreu aquilo? O que acontece com o Vargem da Benção é que a empresa que venceu a licitação, ela está na Lava Jato, né? Então existe um problema sério jurídico, né, a ser solucionado. Não pode dar um corte nisso? Isso. Existem outras questões que estão sendo discutidas, que são questões fundiárias, né? Os chacareiros que moram, etc. É verdade, né? Ali é uma turma Mas antiga. A terceira, para mim, que eu considero mais séria, e aí eu considero séria, é que nós temos que tomar muito cuidado de fazer as grandes cidades, né? O empreendimento do Vargem da Benção são mais de 100 mil pessoas. Olha, será que fazer um empreendimento de 100 mil pessoas nas condições do país que existe hoje,
né? E fatalmente ele não seria para a faixa de 0 a R$ 1.600. Né? Por quê? Porque um empreendimento desse, ele não é financiado apenas pelo governo local, ele é financiado pelo governo federal. E o governo federal, nós sabemos, o Brasil inteiro sabe, não vai ter condições de financiar a faixa 1. Ele vai financiar apenas faixa 2 para cima, FGTS. A partir do ano que vem, que é a FGTS, né? Então, o que a gente acredita é que nós temos sim que trabalhar, como a gente está trabalhando, no sol nascente, por exemplo, tá certo? É lógico que nós temos que trabalhar em Brasília toda, né? Claro. Mas buscando as condições, população, governo, movimentos sociais, para atender a essa faixa, que essa sim é a faixa principal que nós temos que atender. Por que um imóvel, por exemplo, serve até a faixa de 1.600 lá no Paranoá Parque e não aqui no Riacho? Por quê? Qual é a diferença disso, Jorge? Foi a forma de financiamento. Até R$ 1.600 é uma modalidade de financiamento FAR, e aí é voltado para pessoas realmente que ganham até R$ 1.600 e tem um subsídio muito grande na parcela. Então, praticamente de R$ 80 mil que custa esse imóvel, já pensando no próximo programa, a pessoa vai pagar R$ 10 mil desse valor. Entendeu? Abaixo de R$ 10 mil. Então, esse empreendimento ele é realmente voltado para pessoas que ganham muito pouco. E existem outras ações do governo, que são trabalhos técnicos sociais, para tentar fazer com que essa pessoa, a partir daquele momento, comece a gerar trabalho e renda para aquela comunidade como um todo. Isso tudo a gente está aplicando aqui no DF e são programas que estão previstos, mas que estavam meio atrasados. Agora, por que nós ainda não edificamos uma única unidade no atual governo? Não é bem assim. Na verdade, nós estamos produzindo unidades, por exemplo, no sol nascente, nós estamos viabilizando o sol nascente todo, né? Mas é verdade que nós ainda não conseguimos, a partir dessa gestão, viabilizar da mesma maneira, eu não tenho o número exato, mas de 10 editais, 8 foram cancelados, né? Por que esses editais estavam sendo cancelados? O Ministério Público entrou contra, e aí desculpa, mas eu acho que ele tinha razão, né? Porque esses empreendimentos eles estavam sendo realizados sem todos os projetos complementares. E o Ministério Público, hoje, ele nos exige que uma obra, para começar, ela tem que ter todos os projetos. Verdade. Né? Então, onde é que começou o nó? Nós precisamos fazer esses projetos, mas nós não temos dinheiro para fazer os projetos. Então a gente teve que colocar imóveis à venda, está no jornal de hoje, de ontem, né? Verdade. Tivemos que colocar imóveis à venda para poder ter dinheiro para poder bancar esses projetos. Né? O Hollenberg quer vender aquela que pertencia à SAB, né? Isso, também. A extinta SAB, que ainda continua sendo cabido de emprego. E na CODAB nós estamos fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos que ter a mínima condição para poder fazer esses projetos, para poder licitar as obras. A gente acredita que em breve a gente consiga fazer isso. Logicamente, tudo isso está sendo feito não só a gente, mas exatamente junto com os movimentos sociais. A gente basicamente está arrematando, né? Complementa e já remata, Jorge. Não, eu quero complementar dizendo que nós temos tido uma preocupação muito grande de estudar o assunto como um todo para tomar as ações certas. Nós falamos em transparência, falamos em melhoria de atendimento e agora o desafio é a agilidade. A agilidade passa pela participação da população também. O senhor viu aí, Celso, numa colocação de um telespectador dizendo: eu sou autônomo, minha esposa é autônoma. Isso. A gente observa que a dificuldade de cada 100 cadastros que nós mandamos para a Caixa hoje em faixa 1, 60 são renegados porque a pessoa está ocultando a informação real. Então, o desafio, assim, eu acho que nós... Principalmente o autônomo, lamentavelmente, não chega comprovando com o imposto de renda. Exatamente. Né? Não, eu declarei, eu ganhei, eu ganho. Então, para um programa habitacional ser mais efetivo, eu acredito que a pessoa não deixa de invadir só porque a polícia está oprimindo. Ela deixa quando ela confia no programa habitacional. Então a gente está trabalhando nessa total credibilidade e transparência do programa. Desburocratizando. Isso, é isso aí. Essa que é a grande verdade. Arremata, Dorion. Quando a gente é meio veemente com o governador, eu votei nele. Boa parte do Movimento Popular para a Habitação votou nele. Acreditou na palavra dele e nós queremos ajudar ele. Agora, se ele não abrir o diálogo, eu estou falando, governador, você precisa ajudar, você não pode ouvir aqui o presidente falando que precisa de dinheiro para fazer projeto, para pobre. Aí fica a diferença grande dos governos. Aí o cara vem aqui e fala bem do Roriz, porque o Roriz, se fosse outro governador, estava botando dinheiro. Então, a gente vai esperar o governo. E o Ministério Público, eu não acredito que nós já fomos no Tribunal de Contas e vamos no Ministério Público. Nós queremos, a Central defende licitação pública imediatamente para as entidades de Brasília. É isso que nós queremos, licitação pública. Tomara que isso venha a acontecer, até pela transparência que a gente está querendo dar, né, Jorge? Arremata aí, meu amigo.
Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Celso. É um prazer sempre estar aqui, né? Venha sempre. A gente não tem dúvida que a luta é muito grande, nada é colorido, não vamos conseguir fazer habitação com facilidade, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Nós estamos hoje com 6 postos de assistência técnica nos principais pontos das periferias do Distrito Federal, né? E vamos abrir mais 2 nesses 2 meses, né? A gente quer concluir o ano com 8 postos de assistência técnicas, exatamente buscando o atendimento dos pobres mais pobres. E é muito importante a gente dizer e colocar no ar de que desses 8 postos, 4 foram solicitados pela própria comunidade. Então isso mostra que algo está funcionando bem e a gente vai trabalhar muito para isso. E o bom atendimento começa aí, né, amigo? Exatamente. O cara não precisa mais do que quase que atravessar uma rua para poder ser atendido, né? Está dentro da própria cidade, ele tem um atendimento. É uma coisa que Brasília precisa fomentar por demais, estar próximo do cidadão. Exatamente. Né? O governo tem que realmente estar próximo ao cidadão. Isso. O governo que fizer isso pode ter certeza, pode se eleger novamente, com certeza. Né? Estar próximo daquele que mais necessita. E a população num todo necessita, até porque todos nós, pobres ou ricos ou classe média, todos nós pagamos impostos. Todos nós comemos arroz e feijão tem imposto. Todo mundo toma um remedinho tem imposto. Todo mundo gasta transporte coletivo ou gasolina, tem imposto. Então, nós temos que ser pelo menos considerados, porque nós somos patrões destes governos. Obrigado por ter vindo, Gilson. Jorge. Prazer. Bom ter você aqui, meu amigo Dorion. Obrigado. Né? Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Grande abraço.